Para a gente começar esse tema, DTA, primeiro é importante a gente saber quais são os perigos que existem, né, dentro da parte da manipulação dos alimentos, que são eles, são três: o perigo biológico, o perigo químico e o perigo físico, né? E para a gente falar um pouco de cada um deles, é importante antes a gente saber o que é de fato perigo, né? Perigo, então, é tudo o que pode causar algum mal à nossa saúde. Pode ser um vírus, um fungo, pode ser uma bactéria ou qualquer objeto estranho ao alimento, agrotóxico e demais, né? E outras coisas que possam ter nos alimentos. Então, nós classificamos eles em três tipos de perigos: né? O perigo biológico, o químico e o físico, que nós hoje já vamos falar um pouco mais sobre cada um deles. E só lembrando, o principal perigo nos alimentos é o biológico, que se dá através dos micro-organismos, né? Através dos vírus, dos fungos e das bactérias. Então, vamos falar um pouco mais, né, sobre esses contaminantes. Então, a DTA, né, a doença transmitida por alimentos, ela pode ocorrer dessas três formas. Então, a contaminação física, né, o que seria essa contaminação física? Então, é aquela que é provocada pela presença de objetos estranhos e visíveis, né, no alimento. Como, por exemplo, o que poderia ser? Um parafuso que se soltou de algum equipamento, pregos, cabelos, até materiais plásticos, né? Quantos alimentos nós temos aqui? Né? Grande parte é interfolhado, né, com plástico, então nós devemos ter cuidado. Ou até mesmo vidros, né, pedras, areias e qualquer outro objeto, né, estranho ao alimento, nós chamamos, né, de uma contaminação física, então que é provocada pela presença desse objeto estranho. Já a contaminação biológica é aquela provocada pela presença de parasitas, vírus, fungos e bactérias no alimento. Então, daquelas bactérias que a gente não gosta, né? As bactérias patogênicas que nós falamos, porque temos as bactérias boas, que são as que produzem os alimentos, né? Como a gente encontra através de um leite fermentado, do iogurte, do queijo, né? Então, na verdade, eles são bactérias boas, mas o que a gente está falando aqui são as patogênicas, que vão causar algum dano à nossa saúde. E por fim, o terceiro tipo de contaminação é a contaminação química, que ela se dá como? Né? Através da presença de inseticidas, metais pesados, agrotóxicos e até outros, né? Até venenos nos alimentos. Então esse é o terceiro tipo de contaminação, a contaminação química. E para a gente aprofundar, né, e que a gente sabe que a principal, né, é os micro-organismos, nós precisamos saber o que são eles, né? Então, os micro-organismos são bactérias, vírus, fungos. E aonde que a gente pode encontrar eles, né? Será que a gente encontra em toda parte? Sim, né? Nós podemos encontrar em nós mesmos, né? No solo, na água, no alimento e no ar que nós respiramos, né? E eles são visíveis somente através do microscópio. Então aqui a gente trouxe 3 fotos exemplificando o que seria uma foto microscópica de um fungo. Aqui está o exemplo do fungo aspergillus, que é isso que a gente vê, né, no alimento crescendo. Temos aqui um rotavírus, né, que é um vírus que provoca muita DTA, principalmente em crianças, né? Então aqui está uma fotinho de microscópio do rotavírus. E aqui a bactéria Salmonella, a mais temida, né, dentre todas as bactérias, e é uma das principais bactérias que mais geram doenças transmitidas por alimentos. Então aqui está uma foto dela através do microscópio para a gente ter uma
ideia, para ter uma ilustração desses tipos de micro-organismos para ilustrar da melhor forma. Então, né, nós estamos falando aqui das DTAs, mas de fato, né, o que é a DTA? Então, são doenças que podem ser transmitidas por alimentos. Então, alguns micro-organismos, eles fazem mal à nossa saúde e podem até mesmo causar uma DTA, né? Quem aí, aposto que você conhece alguém, ou até mesmo, né, já aconteceu com você, comigo já aconteceu, de consumir algum alimento que estava contaminado. Eu consumi uma água que estava contaminada e eu fui parar no hospital. Então, eu tenho certeza que você conhece, ou já até passou por alguma situação que teve diarreia, uma febre, vômito, após ingerir algum tipo de alimento. Então, isso é sim uma DTA. E nós devemos cuidar mais ainda, pois as pessoas do grupo de riscos, elas estão mais vulneráveis. Então, quem são essas pessoas? Quais são esses grupos de riscos? Né? Nós temos os idosos, né, que eles já estão com a sua imunidade já um pouco mais baixa, o seu organismo já está mais propício para receber bactérias, vírus, né? Porque a imunidade já não é tão alta, já não tem o seu vigor 100%. Outro grupo de risco são as gestantes, né? Então, as mulheres, por estarem nesse período, também têm a sua imunidade um pouco mais reduzida, então por isso que elas são um grupo de riscos. As crianças, pois elas ainda não formaram 100% a sua imunidade. E, por fim, as pessoas enfermas, né? Com alguma doença, uma pessoa que faz uma quimioterapia. Então, esses tipos de pessoas são classificados como um grupo de risco e nós devemos ter cuidado. E todas essas pessoas que a gente acabou de citar aqui são nossos clientes. São as pessoas que estão aqui, presente no nosso estabelecimento, consumindo os alimentos. Então, por isso, mais uma vez, reforçando a importância dos cuidados que a gente deve ter para que não transmita, né, nenhuma DTA, tá certo? E falando um pouquinho mais dos micro-organismos, né, nós sabemos que para se desenvolverem, eles precisam de um meio propício. E eles precisam de 4 coisas. Então nós vamos conhecer agora, saber do que eles precisam, para que de fato nós possamos controlar e evitar o máximo possível de ter uma DTA em nosso estabelecimento. Então, quais são esses meios propícios que os micro-organismos gostam e precisam para se desenvolver? O primeiro deles é a temperatura ambiente. Então, assim como nós, o micro-organismo também se sente confortável à temperatura ambiente. Outro ponto, o segundo, é o alimento. Então, eles também precisam de comida, assim como nós, para crescerem, se multiplicarem e causar, né, uma DTA. E também eles precisam de água, umidade. Então, temperatura ambiente, onde eles encontram alimento, onde eles encontram água, só vai restar o quê? O tempo para eles se multiplicarem e, de fato, ocorrer, né, gerar ali, provocar uma DTA. Então, os micro-organismos que causam DTA, eles se multiplicam de uma forma muito rápida. Eles se multiplicam de 1 para 16 milhões em apenas 8 horas. Então, isso é muito rápido. Então, por isso, nós devemos controlar todos esses 4 fatores para que não gere uma DTA, certo? Então, falando aqui um pouco mais sobre a temperatura ambiente, né? Para a gente entender o que o micro-organismo gosta, para que a gente evite essa situação e, de fato, não tenhamos uma DTA em nosso estabelecimento. Então, falando da temperatura ambiente, nós temos aqui a faixa de temperatura, exemplificada aqui, que é a faixa de risco, e nós temos a faixa segura, que é essa abaixo de 10 graus, que é aqui temperatura de geladeira, temperatura de freezer, e temperatura segura acima de 60, né, quando a gente aquece o alimento. Então, abaixo de 10 graus e acima de 60, nós classificamos ela como uma temperatura segura, porque abaixo de 10, né, os micro-organismos eles crescem de uma forma mais lenta. Acima de 60, os alimentos quentes, né, como carnes, molhos, né, e guarnições,
o que vai acontecendo? Né? O micro-organismo ele começa a morrer, porque a partir do momento dessa temperatura, à medida que vai subindo, ele vai morrendo, porque é uma temperatura que ele não suporta. Então, os alimentos servidos acima de 10 ou abaixo de 60 estão o quê? Na faixa de risco que a gente fala. Então, isso é muito importante. Então, acima de 60 já vai se tornando seguro, porque eles vão morrendo, e acima de 100, daí mesmo que a maioria dos micro-organismos, né, morrem. Então, quando o alimento ele está fervendo, né, quando ele está lá grelhando, enfim, que a gente sabe que ele está em ebulição, a gente consegue identificar que ele praticamente quase zero o micro-organismo presente ali, porque ele morre, né, grande parte deles morrem acima de 100 graus. Então, reforçando, abaixo de 10 graus, os micro-organismos têm seu crescimento mais lento. Então, os alimentos que vamos manter a 10 graus, como tortas, sobremesas, saladas, né, na maioria deles, eles vão estar fora dessa temperatura de risco, e os alimentos quentes mantidos acima de 60, como carnes, molhos, preparações, também vão estar seguros, porque não vão estar nessa faixa de risco, certo? E agora falando um pouco mais sobre, né, o segundo fator, que é o alimento. Então falamos da temperatura, agora nós vamos saber sobre os alimentos. Então os micro-organismos eles se multiplicam com maior facilidade em alimentos com alto teor de proteína. Então não é somente nós que gostamos, né, de um churrasquinho, os micro-organismos também gostam. Então eles se alimentam com carnes em geral, leites e derivados, né, como queijos, iogurte, creme de leite, manteiga, né? E a carne em geral aqui entra tudo, né? Carne bovina, suína, o frango, os pescados, os frutos do mar e também sopas, né? Porque elas são à base de carne e ainda com aquelas sopas que ainda tem adição de leites e derivados, como creme de leite, um requeijão, até mesmo um leite. Os ovos, né? Que são proteicos, e cremes e pudins também, né? Porque usam em sua preparação a base leite. Então, esse tipo de alimento é preferido pelos micro-organismos. Não quer dizer que ele não vá se multiplicar num arroz, numa farofa, vai, né? Mas esse tipo de alimento nós devemos tomar o maior cuidado, porque eles são preferidos pelos micro-organismos para se multiplicarem, se crescerem, se desenvolverem. Falando agora um pouco mais sobre os alimentos. Então, os micro-organismos eles podem se desenvolverem em resíduo de alimentos, que eles encontram aonde? Nas mesas, nas bancadas, nos equipamentos, né? Nas nossas mãos, que não foram bem higienizadas, e utensílios, que também não foram muito bem higienizados. Então, aqui tem vários exemplos para que a gente possa ter esse cuidado. Então, qualquer superfície onde há resíduo de alimento, então, ou na mão, numa bancada, ou num utensílio, num equipamento que eu não higienizei de forma correta, ali vai ter resíduo de alimento e automaticamente vai estar propício para o desenvolvimento e a multiplicação desse micro-organismo. Então, por isso, um cuidado muito importante da higiene dos equipamentos e utensílios, bancadas que nós citamos nas aulas anteriores. E agora falando da umidade, né? Isso é bem importante nós termos esse entendimento. Então, como o micro-organismo, né, precisa de água também para se desenvolver, crescer e se multiplicar. Então, o alimento, quanto mais úmido ele for, ou local de manipulação, mais perigoso será. Então, os alimentos mais secos são menos perigosos, mas podem se tornar perigosos também quando eles forem manipulados de forma inadequada, ou até mesmo sua conservação for inadequada. Um exemplo que eu quero trazer aqui para vocês é exemplo do pão e de uma torrada, né? O mesmo tipo de pão. Por exemplo, um pão francês. A gente sabe que, né, dependendo do clima, mas em torno de 3 dias você já vai observar a olhos, né, vistos, o crescimento de micro-organismos. Diferente desse mesmo pão se eu torrar. Eu pegar esse pão, cortar em rodelas, torrar. Eu vou armazenar ele num recipiente fechadinho, ele vai ficar ali, passar de 3 dias. Você não vai observar o crescimento de micro-organismos, ele vai demorar muito mais. Então, essa é a diferença que faz a umidade
no alimento. A mesma coisa, um bolo e um biscoito, né? Um bolo da mesma forma. Em 3 dias você vai conseguir observar o crescimento bacteriano. 3, 4 dias, enfim, né? Depende do tipo de matéria-prima que tem ali naquela que foi usado para formular aquele bolo. E já um biscoito, não. O máximo que vai acontecer, você vai perder a crocância dele, passando de 1 semana, 2 semanas, né? Quando ele está aberto da embalagem, você vai observar que ele perdeu a crocância, mas o crescimento bacteriano demora muito mais. Então, o que que difere? É simplesmente, né, além, claro, né, tem a questão da formulação, mas, né, o exemplo do pão francês que nós trouxemos aqui, o que difere é que simplesmente ele foi torrado, foi tirado, né, durante o processo de torra, a água desse alimento. Então, o crescimento de bactérias ali, ele vai ser muito lento, vai demorar muito. Então, esse exemplo é bem claro para que a gente possa entender a importância de a gente controlar esse fator que é a umidade. E agora falamos do tempo, né, do quarto fator. Então, ele é muito importante, nós devemos ter esses devidos cuidados. Quais são eles, né? Então, quando o micro-organismo ele encontra a temperatura de risco, que é aquela, né, acima de 10 graus e abaixo de 60, mais um alimento que é através de um resíduo, né, e a umidade, em pouco tempo ele se multiplica e pode causar sim uma DTA. Então, o exemplo que a gente trouxe aqui é do micro-organismo. Então, passando algum tempo, ele vai se multiplicando, ele vai crescendo, vai surgindo mais, né, micro-organismos e ele vai aqui provocar uma DTA. Então, como é que funciona? Então, depois de 15 a 20 minutos, um micro-organismo já se multiplicou e virou 2. Depois de 20 a 30 minutos, esse primeiro micro-organismo que estava lá em cima, ele já se multiplicou e virou 4. E depois de 30 a 45 minutos, o que vai acontecer? Já vai se transformar, né, em 8 micro-organismos. Isso. Muito bem. Então, dando continuidade, como a gente estava falando em relação ao tempo, né? Agora nós vamos conhecer um pouco mais das principais bactérias que causam DTA. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco então da salmonela. Já citamos ela aqui, mas agora nós vamos falar a fundo sobre cada um desses micro-organismos principais que causam a DTA. Então, a salmonela é um micro-organismo responsável pela maioria das DTAs e os casos de intoxicação provocados pela salmonela pode ser muito grave. Então, onde é encontrado? Onde é que eu posso encontrar a salmonela? Ela está presente principalmente em fezes, em pelos e patas de ratos e pulgas, em alimentos que não foram cozidos de forma correta, alimentos congelados e descongelados de forma incorreta, até mesmo em linguiças e salsichas, em aves, ovos, tortas e também no uniforme sujo. Então isso é muito importante, nós termos o cuidado também com o nosso uniforme. E qual o período de incubação, né? Então, a partir do momento que a pessoa é contaminada pela salmonela, ela tem um período de 6 a 72 horas para apresentar os sintomas. Quais são esses sintomas, né? Quais sintomas que geralmente a salmonela provoca? Então, a pessoa vai sentir diarreia, né? A cefaleia, que é a dor de cabeça, febre e também dor abdominal. Então, pode sentir todos esses sinais ou também apenas alguns deles, mas geralmente esses são os mais comuns. E agora falando do Clostridium perfringens. É um micro-organismo que a gente vai encontrar ele principalmente em fundo de cozidos, de panelas com molho, né, ou centro grande, né, com uma quantidade muito grande, em especial em carne e arroz também ele está presente. Então, o Clostridium ele pode ser, né, resistente ao calor. Então, aquilo que a gente falou, acima de 100 graus, praticamente todos os micro-organismos morrem, mas alguns podem se apresentar resistência, né, a essa temperatura, tá certo? Então, quando a pessoa é contaminada, né, através do alimento com esse micro-organismo, o período de incubação pode ser de 8 até 22 horas após a ingestão daquele alimento contaminado.
E o maior perigo desse micro-organismo, do Clostridium, é o alimento morno. Então, é aquilo que a gente fala, né? Ou seja, a temperatura de risco, que é entre 10 e 60. Então, esse é o ambiente em que o Clostridium ele se multiplica facilmente. Então, quando tem a temperatura morna, ou seja, né, esse tipo de temperatura, ele vai propiciar ainda mais, né, mais fortemente ainda no morno, né, naquela temperatura mediana ali dos 30 graus, o crescimento do Clostridium. Então, quais são os sintomas que a pessoa possa apresentar? Então, ela vai ter dor abdominal e também a diarreia. E agora falando do Staphylococcus aureus. Ele também, assim como a salmonela, é responsável por muitas DTAs. Então, os sintomas eles são muito fortes, eles são muito severos e em curto período de tempo. E onde que a gente vai encontrar esse tipo de micro-organismo? Então, a gente vai encontrar principalmente no nosso nariz, na nossa garganta, nas mãos, num corte, num machucado, num arranhão, ou até mesmo quando você apresentar uma gripe, através do espirro e da tosse. Então, por isso, todos os cuidados que a gente aprendeu lá na aula anterior sobre a importância de nós avisarmos o responsável quando tem um corte, que eu preciso fazer um curativo, e primeiro para você se proteger. Em segundo, também para você não ter nenhum perigo estar transmitindo, né, nenhuma bactéria e também você não estar, né, ali recebendo nenhuma bactéria que vai complicar ainda mais a cicatrização desse seu ferimento. Então é muito importante esses cuidados, todos esses. E qual o período de incubação após a contaminação do Staphylococcus aureus? Então, o período de incubação é de 1 até 8 horas. Então, lembra que nós falamos que, né, os sintomas são severos, ou seja, eles são fortes e muito rápido. Então, após a pessoa consumir um alimento, dentro de 1 hora ela já pode apresentar os sintomas. Que são eles, né? Quais são esses sintomas? Pode ser náuseas, vômito, dor abdominal, a cefaleia e até mesmo a diarreia. E agora falando um pouco sobre a Escherichia coli. Então, onde é encontrado esse tipo de micro-organismo? Ele é encontrado principalmente nas fezes de humanos ou de animais. Então, verduras e até mesmo na água contaminada. E qual o período de incubação? Então, é de 5 até 48 horas após a pessoa consumir um alimento contaminado com esse micro-organismo. Então, quais são os sintomas que a pessoa pode apresentar? Então, uma diarreia líquida, dor abdominal intensa, vômito, cefaleia, febres, calafrios e um mal-estar em geral. Então, a pessoa pode apresentar todos esses sintomas ou a combinação deles. E agora falando do Bacillus cereus, né? Também é um micro-organismo que pode ser resistente ao calor e ele é encontrado aonde? Principalmente em arroz, massas, batatas, leites, carnes, molhos assados, pudins e sopas. E o período de incubação dele é de 30 até 5 horas, então, ou seja, 30 minutos, né, muito rápido, até mesmo 5 horas após o consumo desse alimento contaminado. E os sintomas são quais? Náuseas, vômitos e ocasionalmente a pessoa pode sentir uma diarreia e também acompanhado de uma dor abdominal. Então, nós conhecemos agora, né, os principais micro-organismos que podem causar uma DTA. E agora, como que a gente vai fazer para evitar o crescimento desses micro-organismos? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer será a ausência de alimentos, de resíduos, né? Então, manter as bancadas limpas, os equipamentos e utensílios sempre limpos e higienizados. Não deixar os alimentos expostos, né, sem tampar e também fora da temperatura, né? Então, a gente falou bastante aqui da temperatura, né, segura, então, abaixo de 10 ou acima de 60. Então, esses são os cuidados que a gente deve ter para manter a ausência de resíduos e de alimentos sobre as bancadas, equipamentos e utensílios. E agora falando da umidade, como é que a gente vai evitar, né, a umidade nesse ambiente, no ambiente que nós manipulamos o alimento, para evitar o crescimento do micro-organismo? Então, eu vou manter o ambiente de trabalho mais seco possível.
Então, bancadas, equipamentos e utensílios eu vou deixar o mais seco possível. Claro, temos ambientes que são muito úmidos, como o setor de higienização, mas sempre que possível vou manter esse setor mais seco possível. E agora falando do calor, né? Então ele é muito importante também controlar esse fator. Então, na cocção dos alimentos, quando a gente vai preparar, o alimento deve atingir a temperatura acima de 75 graus lá no seu centro geométrico, ou seja, lá no meio do alimento tem que chegar a 75 graus para garantir, né, a segurança e que o micro-organismo, a maioria deles, morreu ali com essa temperatura. E já o alimento, depois que ele foi passado por esse calor, para que a gente mantenha ele seguro, nós vamos deixar acima de 60, que é aquela temperatura que nós já citamos. Então, manter os alimentos aquecidos acima de 60 graus para que eles se mantenham seguros. Então, isso é muito importante. E agora falando do frio, né? Manter os alimentos preparados abaixo de 10 graus, ou seja, fora da temperatura de risco. Então, para título de curiosidade aqui, né, nós temos o sal, açúcar e também acidez através, né, do vinagre, enfim, que são ingredientes que ajudam a reduzir o quê? A quantidade de água no interior dos alimentos. Então, por esta razão, eles cumprem um papel como se fosse, né, os conservantes naturais dos alimentos. Como exemplo, preparados, né, com açúcar, como frutas cristalizadas, até mesmo a fruta em calda, o preparo de alimentos em conservas e também preparo de alimentos com sal. No exemplo, né, o charque, a carne de sol que a gente conhece. Então, a carne ela recebe uma validade maior porque ela foi ali desidratada através da presença do sal. Então, esse tipo de alimentos, esse tipo de ingredientes no alimento, né, que são o sal, o açúcar e a acidez, através do vinagre, através, né, de um limão, enfim, eles vão diminuir a água no alimento e automaticamente terão uma validade, né, maior em função que onde tem, né, esses ingredientes tem menor quantidade de água. Então, para a gente exemplificar, nós temos aqui os principais alimentos envolvidos em DTAs, que são eles: os pratos muito manipulados, né, que são, por exemplo, lasanha, um empadão, um pastelão, as preparações à base de maionese, então com muito creme, com muito ingrediente, pratos, né, preparados de forma incorreta e nas vésperas e não foram armazenados de forma correta, e até mesmo os doces e salgados recheados que vão ter ali vários ingredientes. Então vai ter a massa, vai ter o recheio, vai ter a cobertura, vai ter a decoração. Então tem que ter cuidado com todas essas etapas para que esse alimento ele esteja seguro ao término da sua preparação. Então esses são os principais alimentos que geralmente estão envolvidos em DTAs, que são as doenças transmitidas por alimentos. Então, para encerrar, esperamos que você tenha ficado com bastante informação sobre DTA e saiba dos cuidados que você precisa ter ao manipular os alimentos. Então, na sequência, faça a avaliação. Temos também os vídeos complementares para ajudar ainda mais o seu aprendizado e qualquer dúvida, entre em contato conosco. Até a próxima aula!